Amém. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Daniel, no capítulo 4. Os irmãos sabem que nós já estamos numa sequência, né, no livro de Daniel. A gente começou lá no primeiro capítulo e a gente está nessa série onde vamos expor todo esse livro, né, que é dividido em duas partes, uma parte mais histórica do capítulo 1 ao 6, uma parte mais profética ali do capítulo 7 até o final, capítulo 12. Então, a gente vai ver tudo isso. A gente já viu 3 capítulos e veremos agora o 4º capítulo de Daniel. Há um capítulo um pouco longo, onde eu vou ler esse capítulo todo dessa vez, né, e peço que você me acompanhe a leitura do texto com muita atenção para que a gente possa não perder nada, já que é um texto longo. Daniel, capítulo 4. Peço que você, depois da leitura, permaneça com a Bíblia aberta, para que a gente consulte em dados momentos. Diz assim a palavra do nosso Senhor: O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses, e que não há mistério que você não possa explicar. Eu vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação,
porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação, mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito dos santos deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante, ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem, destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra meu senhor, o rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isto significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. O seu corpo estava molhado pelo orvalho do céu, até que cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu esplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram a me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos.
Amém. Até aqui a palavra do nosso Senhor. Agostinho de Hipona, ele tem uma frase muito conhecida, talvez a mais conhecida de todas em suas confissões. Na verdade, ela abre as suas confissões, que diz: porque tu nos fizeste para ti, e o nosso coração permanecerá inquieto enquanto não repousar em ti. Com base nessa frase aqui de Agostinho, né, que abre ali as confissões, que é uma oração ao Senhor, Jonas Madureira, pastor batista, ele trata no seu livro Inteligência Humilhada e desenvolve ali, com base nessa frase, nessa fala de Agostinho ali, do coração inquieto, ele trabalha a ideia do homem flecha. E o que é o homem flecha, ou o miserável homem flecha? Ele define assim: Deus nos criou como uma flecha lançada em sua própria direção, o que significa que o coração inquieto não é outra coisa senão uma disposição ou inclinação natural que movimenta o homem todo para Deus, sua origem e seu destino. O homem, por causa da queda, encontrou a desgraça para o qual não foi feito. Ele não foi criado como uma flecha que pode ter vários alvos. Ele tem apenas um alvo. Quando pecou, o homem não acertou outro alvo. Ele errou o único alvo disponível. Quão miserável e desgraçado é o homem que perdeu e não consegue encontrar o fim que foi destinado a atingir. O que a gente percebe aqui? Toda a humanidade, obviamente, foi criada por Deus, num movimento de adoração e serviço a Deus, como a gente viu recentemente aqui, o homem criado como sede de Deus, criado para Deus, para completar, para ter a sua vida completa em Deus, para ter a sua satisfação em Deus. Mas a queda, ela corrompe isso aí. O homem se afasta de Deus, como a gente também tem visto aqui. O homem, após a queda, erra o único alvo, conhecendo assim a desgraça, que é a ausência da graça de Deus na sua vida. Assim, toda a humanidade, ela se tornou o quê? Idólatra, deixando de viver para Deus, a fim de viver para outra coisa, e viver para outra coisa é tornar essa outra coisa um ídolo. E como o primeiro pecado, a gente vai ver, de Adão no Éden, advém da tentação. Qual era a tentação? Ser como Deus. Vocês terão o conhecimento que Deus tem. Vocês não vão morrer. Então, todo esse conhecimento completo, não precisando se subjugar a um Deus, o pecado básico é o orgulho. O pecado primeiro é o orgulho. É a vontade de querer destronar Deus para entronar o próprio eu. Para que eu vou me subjugar a um Deus se eu posso ter o seu conhecimento? Se eu posso me tornar um Deus? E é sobre o orgulho que eu quero pensar com vocês nessa noite, olhando para esse capítulo 4 de Daniel, onde a gente trabalha aqui o tema pensando na humilhação e redenção do rei. Essa é a última cena aqui, para a gente entender um pouco esse contexto desse texto longo, desse capítulo 4, é a última cena da parte histórica do livro de Daniel, que vai até o capítulo 6, que trabalha, ou que expõe, se relaciona ali ainda com Nabucodonosor como rei. Ou seja, esse capítulo 4 é o último relato sobre a vida de Nabucodonosor nesse livro. E a gente vai perceber que essa história do capítulo 4 ela é muito parecida com o capítulo 2, como a gente viu aqui quando expomos o capítulo 2. Pois Nabucodonosor novamente, ele tem um sonho. E um sonho que o deixou perturbado também. Mais uma vez, a gente percebe Deus aqui falando com o rei Nabucodonosor através de sonho. E mais uma vez, Nabucodonosor, perturbado, ele faz o quê? Chama os magos, reúnem os feiticeiros, reúnem os caldeus, aqueles sábios da Babilônia, para interpretar esse sonho. Só que aqui a diferença é que ele revela o sonho.
No capítulo 2, a gente viu que ele nem quis revelar, ele quis que o povo adivinhasse o sonho e o seu significado. Aqui ele revela o sonho, para ver se assim, o pessoal revela ali o significado daquele sonho. Mas nem assim revelaram o significado daquele sonho. Aí o que acontece? Ele vai e chama lá o que sobrou, Daniel, Beltesazar. E a gente percebe aqui que uma grande diferença, desse texto para o outro, uma coisa próxima aqui é que Daniel vai lá e revela de fato o sonho. Mas a diferença é que a gente vai perceber que esse capítulo 4 é uma carta do próprio rei Nabucodonosor. Se a gente perceber aqui, a maior parte aqui é Nabucodonosor que escreveu isso aqui. É ele escrevendo. É um relato dele. E isso é importante para nós e a gente vai ver por quê já. Mas guarde isso para entender aqui esse texto, que isso é muito importante. Porque a gente vai entender por que Daniel, que foi o que escreveu a maior parte aqui desse livro, que carrega o seu nome, por que ele colocou uma carta de um rei que era muito cruel, Nabucodonosor, no escrito canônico? Por que Deus usou Daniel para colocar isso aqui nesse livro? A gente vai perceber isso já. O texto, ele inicia os 3 primeiros versos com um decreto ali, ou um anúncio do rei, onde ele vai dizer lá, o rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, ou seja, ele reúne o povo para anunciar alguma coisa, que a paz lhes seja multiplicada, pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas. O que ele está contando aqui? Para tornar conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. E aí, ele louva o Senhor ali. Então, parece, alguns vão dizer que esses 3 primeiros versos aqui do capítulo 4 é como se fosse uma sequência do capítulo 3, que a gente viu aqui no domingo passado com o nosso irmão Isaac, que muito bem expôs aqui o capítulo 3, e parece que depois daquilo que Deus fez ali, livrando Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, ele está aqui reunindo o povo para mostrar aqui como que Deus é maravilhoso. Parece isso. Se não fosse a dificuldade aqui de interpretar esse texto dessa maneira, o fato de que ele diz, no verso 2, que são os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo, com ele. Aqui ele está falando que é algo que Deus fez em particular com ele. Não é com Sadraque, Mesaque e Abednego. É com ele. Então a gente vai perceber aqui que uma interpretação mais correta, que a maioria aí pensa dos reformados, é que esses 3 primeiros versos são como um final da história sendo contado no início. Eu não sei se você já viu aquele filme, que começa pelo fim. Aquele filme que passa uma cena onde é quase o final. Onde o filme começa com aquela cena onde é o ápice ou o final lá do filme, aí daqui a pouco volta. E aí começa a história do filme num tempo lá atrás. Até lá na frente, chegar naquela cena que foi o que abriu o filme. Então parece que aqui, o mais correto a se olhar é que esses 3 últimos versos aqui, esses 3 primeiros versos, são uma história ou algo que ele escreveu no final. E aí ele começa a contar esses feitos que Deus fez com ele, maravilhosos. E aí ele começa a história no verso 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo lá na minha casa, feliz, no meu palácio. E aí começa a história que ele conta do que Deus fez com ele. Ele começa louvando por causa disso. E eu quero pensar aqui em 3 pontos, em 3 ensinos, com base nesse texto, para a gente aprender aqui da palavra do Senhor. Obrigado, meu amado. Tem um cafezinho pago lá depois, tá? Vou até beber uma água depois dessa. Então, primeiro, o rei da terra e o orgulho é uma coisa muito clara aqui nesse texto. O sonho, a primeira parte ali do sonho
que perturbou ali Nabucodonosor, a gente vai ver que era uma árvore grande, forte, uma árvore tão grande que chegava até o céu. Ela podia ser vista de qualquer lugar da terra. Ela tinha uma linda folhagem, frutos em abundância, sustentava a todos. Era uma árvore onde todos se alimentavam dela. E quando Daniel vai lá revelar o sonho, diz que essa árvore grande, forte, bela, era quem? O próprio Nabucodonosor. Olha que maravilha para ele. Lá atrás, no sonho, capítulo 2, ele era o cabeça de ouro da estátua. Que maravilha! Como que esse homem era poderoso. E aqui ele era essa árvore grandiosa, essa árvore que abrigava todo mundo, que alimentava todo mundo, que chegava lá no céu. Então, essa árvore aqui revelava principalmente quem era esse rei orgulhoso que se achava dono do mundo. Aquele que chegava no céu e talvez se achava até um Deus. Como a gente vai perceber no capítulo 3, ele construindo aquela grande estátua para que todos se dobrassem diante dela. Então perceba como que até o capítulo 4, capítulo 1, 2, 3, o rei Nabucodonosor, ele respirava ameaças. A gente vai ver o tempo inteiro ele ameaçando, o tempo inteiro ele cobrando, ameaçando de morte, que tem que interpretar, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo e tudo mais, construindo estátuas gigantes dele, tem que adorar, senão botou o pessoal lá na fornalha. Ele estava muito semelhante a um outro alguém que também respirava ameaça e foi humilhado. O rei estava orgulhoso do império que ele mesmo construiu, como ele diz, depois de um tempo, que passa ali a revelação do sonho, passa 12 meses, ele chega e fala, olha que coisa maravilhosa esse rei, como eu sou grande, como eu sou maravilhoso, como eu sou poderoso, trazendo a glória de tudo aquilo para ele. Parecia que ele tinha amnésia, não é? Porque Daniel já havia falado para ele que quem deu aquele reino, o poder e a glória a ele, foi o Deus, o Altíssimo. Parecia que ele tinha amnésia, ele esqueceu disso, ele estava dizendo que tudo era dele, que tudo era por ele, por meio dele, para ele. Mas não era amnésia, era cegueira. A sua idolatria cega, em sua idolatria cega, ele adorava a ele mesmo. Ele se adorava a esse rei, que é a pior das idolatrias, a pior de todas. Não é adorar uma imagem, não é adorar o dinheiro, é adorar a si mesmo, adorar o eu. A estátua lá que ele construiu no capítulo anterior foi só um exemplo dessa idolatria do eu, desse orgulho desse homem, dessa soberba. E na última manifestação de grande orgulho desse rei, aqui nesse capítulo, que é a última narrativa de Nabucodonosor, o que acontece? Ele diz, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Esse é o ápice do seu orgulho. É onde ele se engrandece de uma maneira onde não dá mais, parece que não dá mais para se engrandecer aqui. E mesmo diante de toda aquela manifestação do poder de Deus. Mas o que acontece? Nesse ápice de orgulho, se cumpre o sonho revelado por Daniel. Imediatamente, quando ele se orgulha nesse ápice aqui, ele perde o seu entendimento. E se cumpre o que Daniel disse para ele, que ele se tornaria como um animal. E viveria como um animal. E o rei orgulhoso, no seu ápice de orgulho, ele é esvaziado da sua soberba a ponto de ser tratado nem mais como homem, mas como um animal. Ele é escorraçado por Deus. Perceba, como que Joel Bick, ele vai ter uma frase que ele vai dizer sobre o orgulho, e como o orgulho ele é terrível e perigoso
para as nossas vidas. Ele diz: o orgulho foi o primeiro inimigo de Deus, foi o primeiro pecado no paraíso e o último que largaremos na morte. O orgulho procura destronar Deus e entronar a si próprio. E é isso que Nabucodonosor fez, querendo tirar Deus do trono e colocar ele mesmo nesse trono, tomando a glória toda para si, como se fosse ele que tivesse conquistado aquilo tudo. Por isso o orgulho é terrível e a pior manifestação de idolatria do nosso coração, porque é uma completa negação do próprio Deus. É um ataque direto à pessoa do nosso Deus. É o que Adão fez no Éden, querendo não mais se subjugar a um Deus, ou querendo ser como Deus, tendo o seu conhecimento. É o que os construtores lá da Torre de Babel tentaram fazer. Construir uma torre que torne o nosso nome célebre, conhecido, e que a gente chegue aos céus. E o que Deus faz? Assim como fez aqui, desce e vai lá e destrói aquilo tudo, espalha todo mundo. Nós vivemos, irmãos, numa era extremamente narcisista. Narciso, a síndrome de Narciso, né? Se amar, se olhar no espelho e dizer: olha, grandioso é essa pessoa, não é? Grandiosa. A gente vive na época onde o egoísmo é algo muito profundo. A vaidade é algo que domina. O orgulho controla muitas vezes o coração e a nossa sociedade humana. Não precisa olhar muito longe disso, basta olhar para nós mesmos. A ideia que é falada por aí de se amar, você tem que se amar, não é? Você tem que buscar a sua própria felicidade, buscar a sua glória, você tem que se valorizar, não é, meu irmão? Se valorize. Tem uma canção antiga que fala alguma coisa disso, que eu não vou lembrar agora. Se achar belo, vaidade. Você tem que ficar bonito, você tem que se achar bonito, né? Se olha no espelho, e aquela coisa toda de busca por afirmação, autoafirmação, de querer estampar o próprio nome, de querer tornar o próprio nome conhecido. A gente vê isso constantemente, irmãos, em todos os ambientes, e na igreja não é diferente. E a gente fica incomodado. A gente fica incomodado quando a pessoa manifesta isso. Aquela pessoa, nossa, que pessoa orgulhosa, pessoa vaidosa, né? Sabe por que a gente fica incomodado? Porque um orgulhoso incomoda o outro. Essa é a verdade. Por que a gente fica incomodado com aquela pessoa orgulhosa? Porque afeta o nosso orgulho. Aquela pessoa está querendo ser melhor do que eu. Não, ela não é melhor do que eu sou melhor do que ela, né? E aí está a rasteira do saci. Não é porque a gente é humilde, é porque a gente é orgulhoso e dois bicudos não se dão. Não há espaço para dois reis num trono. Então, quando alguém quer tomar o nosso trono, a gente não gosta disso. O orgulho, irmãos, ele é um problema muito grande, porque ele vai afetar todos os nossos relacionamentos, seja com Deus, seja com o nosso próximo. O orgulhoso é aquela pessoa que quer fazer tudo do seu jeito. É aquela pessoa que se vangloria de tudo o que ela faz. E que quando ela erra, ela arruma uma desculpa, não é, esfarrapada. Eu errei porque fulano me atrapalhou. Porque o clima não estava bom, né? Porque estava muito frio, estava muito calor. A gente arruma desculpa quando cai, quando erra. Mas se vangloria quando acerta. E é isso que Nabucodonosor faz aqui, do seu jeito. E nem ouve Daniel quando Daniel revela o sonho. Passa 12 meses, parece que ele esqueceu também de novo. Ele fala: olha que reino bonito, que maravilha. Mas, irmãos, guarde isso no seu coração. Deus odeia o orgulhoso. Odeia o orgulhoso. Esse foi um grande pecado que Jesus combateu, confrontando os fariseus e os escribas. Lá em Mateus 23:12 diz: quem se exaltar será humilhado.
Quem se humilhar será exaltado. Aí a pessoa, então a gente tem que se humilhar para a gente ser exaltado, né? Olha que orgulho maravilhoso, disfarçado de humildade, né? Como é que a gente vai ser exaltado? Se humilhando. Então a gente precisa se humilhar para quê? Para ser exaltado. A pessoa quer se humilhar não porque a gente vai ver que a gente está humilhado, mas para ganhar exaltação. Humildade, orgulho disfarçado de humildade. Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí a pessoa vai falar, eu tenho que ser humilde para ganhar a graça, né, de Deus. Provérbios 16, 18. Provérbios, então, é recheado. Eu separei um verso aqui só. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. É isso que aconteceu exatamente aqui com Nabucodonosor. O espírito profundamente orgulhoso dele precedeu. Porque a sua queda de um rei que achava que era o dono do mundo a um animal, abaixo de todos os homens, inclusive, o que se achava acima de todos. Deus disse ao seu povo, lá em Deuteronômio 7:7, que escolheu aquele povo israelita não porque eles eram grandes e poderosos, porque eles eram os menores, eles eram os mais fracos. Deus não aceita soberba, orgulho diante dele. E o que Nabucodonosor fez? Orgulho diante do Deus Altíssimo. E o que Deus faz diante do orgulho do rei que achava que era mais rei do que ele mesmo? Humilha, entregando esse rei a uma condição mental de animal, nulo em seus próprios raciocínios, com o seu coração obscurecido, um rei que se exaltava como sábio, mas que se tornou tolo, assim como aqueles lá de Romanos 1, que abafam a verdade de Deus para adorar a criatura. E a criatura mais adorada somos nós mesmos. Então, o Rei do céu, ele humilha o orgulhoso. Essa é a segunda coisa que a gente pode tirar de lição aqui. A segunda parte do sonho de Nabucodonosor era o que estava deixando ele perturbado, não era a primeira. A primeira estava tudo bem. Eu sou uma árvore grande, bonita, que abriga todo mundo, tudo maravilhoso. Cabeça de ouro. Mas na segunda parte, um vigilante descia do céu, gritando e ordenando que derrubassem aquela árvore grandona, bonita, cortassem seus ramos, deixasse somente daquela grande árvore um toco enraizado, um toquinho, que vai ser molhado lá pelo orvalho. Como que Deus, ele destrói aquela grande árvore, e isso que tirou Nabucodonosor da sua tranquilidade e da sua paz. E esse toco, ele teria o seu coração mudado, de um coração de homem para um coração animal, o que mostra que esse toco, essa árvore, era Nabucodonosor, e esse foi o resultado do seu orgulho, o vale de humilhação. Irmãos, cá para nós, ninguém gosta de ser humilhado, essa é a verdade. Ninguém gosta de ser humilhado. Ninguém gosta de passar por uma humilhação. Já parou para pensar nisso? Por que a gente não gosta de ser humilhado? Porque é um ataque ao nosso eu, ao nosso deusinho aqui dentro, ao nosso orgulho presente no nosso coração. Porém, todos nós, seja crente, seja descrente, está na posição de humilhado diante do Senhor. Por mais que, como Nabucodonosor aqui, pareça ser grande, pareça ser o glorioso nessa terra, tenha dominado reinos e reinos que caíram diante do seu poder, ainda assim, diante de Deus, todos estão humilhados, porque tudo é criatura diante do Criador. Não existe rei, não existe poderoso diante do Rei dos céus. O que Deus faz com Nabucodonosor é o que ele faz com todos nós, não é diferente.
Ah, mas Nabucodonosor é muito ruim. É a mesma coisa que ele faz com o nosso orgulho, revelar para nós o nosso estado de humilhação, mostrar para ele quem é o verdadeiro rei, assim como para nós mesmos, para que ele, como diz no verso 25, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Então, diante do rei do céu, Nabucodonosor estava agora humilhado. Deus só mostrou isso a ele de uma maneira muito dolorosa. Você vai comer capim, você vai perder toda a sua majestade, você vai viver como um boi, lá na grama, recebendo orvalho sobre a cabeça. Olha que profunda humilhação. E aí está o grande detalhe do orgulho. Muitos percebem o seu estado de humilhação diante do Senhor, outros não. Essa é a diferença aqui. Não é que alguém não está humilhado diante de Deus, todos estão. Só que uns reconhecem e outros acham que não. E nesse achar que não, quer tomar o lugar de Deus. E aí ele humilha. E aí mostra que não, você não é exaltado em lugar nenhum. Você não é grande em lugar nenhum. Você é pó. E para o pó você vai. Você vai comer grama. Deus tira o rei da terra do seu trono para levar esse rei para o pasto, junto de animais. Como o reverendo Felipe Fontes diz, Deus fez o rei que se achava Deus viver como um animal para que ele percebesse que era homem, e não Deus. Ele faz aquele grande rei que achava que era um Deus, uma divindade, de ser adorado, dono do mundo, se tornar um animal, para que ele perceba que ele não é Deus, que ele é simplesmente um homem. E o primeiro grande golpe contra o orgulho na pós-queda é a própria exposição do Senhor a nós, da nossa insuficiência. Nós não somos suficientes em nós mesmos e nem nos satisfazemos em nós mesmos. Por mais que a gente ache que somos suficientes e que somos suficientes para nos satisfazer, nós precisamos de algo externo sempre para nos satisfazer, para nos completar, porque fomos criados para o Senhor. Essa é a humilhação de reconhecer que nós tínhamos errado o alvo, mas Deus pegou e direcionou o nosso coração para o alvo corretamente, para o único alvo. Pegou o homem flecha que estava perdido, miserável, e colocou ele no alvo novamente. E não fomos nós, como flechas, que com o nosso poder e força nos desviamos para o alvo e encontramos o caminho. E aí está a maior humilhação. Não é a gente que encontrou o caminho. Ele colocou a gente no caminho, sem absolutamente nenhuma participação nossa. Ele fez tudo. E isso é humilhante para nós. A gente não acrescenta absolutamente nada na nossa redenção e salvação. E tudo isso que Deus faz é nesse tempo perfeito, 7 tempos. O 7, o número simbolizando ali a perfeição, aonde ele destronou o rei da terra, ele o humilhou, tirando de um profundo orgulho a idolatria do eu, e no fim desse tempo do Senhor, que é o tempo perfeito, Deus concedeu a esse rei a redenção, que antes era orgulhoso, mas agora está humilhado. E aqui a última coisa, o rei do céu, ele oferece redenção. Esse foi o relato final de Nabucodonosor. Muita gente fica na dúvida, mas foi salvo, não foi? Foi alcançado, não foi, não é? Como eu tentei instigar aí nos irmãos ao longo da semana. E a gente vai perceber que a grande maioria diz que sim. Ele encontrou redenção. Que espanto! Aquele rei
mau, cruel. Mas a gente vai perceber alguns detalhes que apontam para isso. Primeiro que esse é o relato final dele. Fecha, semelhante ao ladrão da cruz, que caminhou talvez a tua vida inteira fazendo besteira. E o último relato da sua vida é qual? Tu estarás comigo hoje no reino. Aqui é o último relato. Deus estava cumprindo, não é? Aqui o que ele revelou no sonho. Ele revelou que ele era grande, Nabucodonosor, pelo seu orgulho, revelou que ele ia ser humilhado, e as raízes do tronco fincadas ali era um sinal de que havia esperança de redenção, lá no verso 26. E no verso 34, no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O rei do céu, ele livrou o rei da terra do seu maior ídolo, ele mesmo. Ele tentou destronar o rei do céu e acabou reconhecendo que o Altíssimo faz o que quer com o seu exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Ele foi liberto do seu lamaçal de pecados. Repare na mudança em Nabucodonosor. Como último relato, a gente não tem como comparar para frente, só para trás. Capítulo 1, 2 e 3. Repare que no capítulo 1, 2 e 3, sempre que ele vai se referir a Deus, é o Deus deles. O seu Deus é falando de Deus na terceira pessoa. E quem foi que falou na terceira pessoa pela primeira vez? Satanás. É verdade que ele disse assim? Os incrédulos, eles podem falar de Deus na terceira pessoa. Inclusive coisas certas, como Nabucodonosor falou. Mas ainda assim não crer nele. Porém, aí que está a diferença, é que aqui no capítulo 4, Nabucodonosor sai de um relacionamento com Deus na terceira pessoa para a segunda pessoa, que é o relacionamento do cristão. Ele começa louvando a Deus pelo que o Altíssimo fez com ele, pessoal. Ele eleva os olhos ao céu, aqui como disse no capítulo 34, recupera o entendimento, bendiz e louva o Altíssimo, reconhecendo o seu domínio eterno, seu reino eterno, sua soberania, seu governo sobre toda a terra. Agora eu te pergunto, quem deu a Nabucodonosor essa consciência real, da real existência desse rei do céu, que é o único relato aqui no Antigo Testamento que tem de Deus, rei do céu? Quem faz? Nabucodonosor. Foi pela força dele, Nabucodonosor, que ele recuperou o entendimento e olhou para o céu? Não. Ele olha para o céu primeiro, depois ele recupera o seu entendimento. Olhar para o céu, irmãos, tem um sentido bíblico de se voltar para Deus, como diz o Salmo 123, 1, a ti que habita nos céus, elevo os meus olhos. Então o fato dele olhar para o céu, era o que significava isso, se voltar para Deus. É o fato dele tirar o olho dele mesmo, do Deus dele, para o Deus verdadeiro, que está nos céus. E ele o reconhece como o rei do céu. Quem direcionou aquele coração animal? Porque até então ele estava com coração de animal. Quem direcionou esse coração animal a olhar para o céu? Quem? Qual animal olha para o céu e glorifica a Deus? Foi o próprio Deus, irmãos. Foi o próprio Deus que tirou o rei da terra de um relacionamento com ele na terceira pessoa para a segunda pessoa.
ele teve os seus olhos abertos e a condição mental reprovável restaurada. Deus usou a humilhação para levar Nabucodonosor a tirar os olhos de si mesmo e do grandioso reino terreno que ele achava que era dele, que ele tinha conquistado, para olhar para o único e verdadeiro rei, o Altíssimo, o Rei do céu, aquele que tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem quer. Aconteceu porque Deus falou que ele ia ficar daquela maneira até que reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Ele que era o rei orgulhoso, que humilhava, como a gente vê nos capítulos anteriores, foi humilhado aqui no final da sua vida, provavelmente, como último relato, e reconheceu que Deus tem poder, como último verso, para humilhar os orgulhosos. Por experiência própria, ele diz isso. Ele foi humilhado. Agora, por que isso está aqui? Por que Daniel colocou esse relato do rei Nabucodonosor aqui? Primeira coisa e óbvia, para nos encorajar, que era o mesmo propósito para aquelas pessoas, os primeiros destinatários daquela carta. Encorajar. Nos encorajar de que Deus, ele é soberano sobre todos os reinos dessa terra, sobre todos os reis dessa terra. E até o mais poderoso dessa terra, ou aqueles governos ditatoriais, aquelas ditaduras por aí, ou sobre todos aqueles que se acham mais importantes do mundo, inclusive eu e você. Deus demonstra que ele é o único poderoso, que faz até o mais poderoso da terra viver como um animal. Encorajar. Por mais que a gente viva em ditaduras, inclusive. O que é isso diante de Deus? O que é isso diante do Altíssimo? Nada. Outra coisa para mostrar para nós que Deus, ele é soberano na salvação, que não dá para fugir de Deus. Ninguém nesse mundo é grande o suficiente ou esperto o suficiente para fugir do Senhor, seja na manifestação do seu juízo, seja na manifestação da sua graça. Então não há coração tão duro que Deus não possa amolecer. Não há coração tão longe de Deus que ele não possa alcançar. Nós não somos diferentes de Nabucodonosor, irmãos. Por mais que o nosso orgulho diga que somos. Se não cometemos as atrocidades que ele cometeu, irmãos, não é porque somos bons, é pela graça de Deus que nos impede de sermos as piores pessoas desse mundo. Mas devemos reconhecer, como o apóstolo Paulo, que somos os piores dos pecadores, porque ninguém conhece, sabe dos nossos pecados como a nós mesmos, a não ser Deus, que ainda assim nos amou, mesmo sabendo e conhecendo cada pecado, por mais oculto que esteja. E nesse amor, ele fez o quê? Enviou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Aquele que para nós é da vida o melhor. Aquele que é o nosso mover, o nosso existir, o nosso paraíso. Aqui. E olha só como que Deus nos humilha e nos livra do nosso orgulho. Irmãos, aquele que é do universo rei, do mundo à luz, ele abre mão da sua glória e se humilhando de forma incomparável. Ele mostra para nós o que é a humildade e nos livra do nosso orgulho. Não parece ironia isso, mas não é ironia, isso é real. Isso aconteceu. Deus mostra para nós o que é humildade através da sua humildade.
Deus nos humilha através da sua humilhação, porque é através da humilhação do próprio Cristo, morrendo a nossa morte, vivendo a vida humana perfeita, em semelhança humana, que é uma grande humilhação para o Deus encarnado. Viver uma vida impossível a nós, por meio disso, que nós temos um relacionamento com Deus restaurado de uma terceira pessoa para a segunda pessoa novamente. É através dos méritos de Cristo, que inclusive o rei Nabucodonosor teve o seu entendimento recuperado e se voltou para Deus. O rei da terra, Nabucodonosor, foi curado do seu orgulho idólatra. Através do rei do céu, que desceu em humilhação para pagar não só pelo meu e pelo seu pecado, mas pelos pecados dele. E aí é o ápice. Não, pastor, você está maluco. Você bebe muito café antes do culto. Como Nabucodonosor, depois de tudo que ele fez aqui, que a gente viu, cerco babilônico, aquela coisa horrível em Jerusalém, quanta gente ele matou, mandou Sadraque, Mesaque e Abednego para o forno, ficou lá vendo se eles iam queimar, né, que o irmão até mostrou aqui como que isso é cruel, como foi que isso foi cruel. Olha o nosso orgulho disfarçado de justiça aí. Então nós merecíamos mais que ele. Eu merecia mais que ele. Você merecia mais do que ele a graça. É certo que não, ninguém merecia a graça, ou merecia mais do que o outro, ou merecia menos o inferno do que o outro. Não tem isso. Todos nós merecíamos o inferno e ponto. Por isso essa humilhação de Cristo nos humilha, porque é Ele que faz tudo, tudo por nós, e não deixa uma gota do cálice da ira de Deus, pelos nossos pecados, para nós bebermos, uma gota sequer, e recebemos a redenção de graça, pela graça. Isso é humilhante. Ele nos tira de uma condição de mente de um animal, eu e você, de uma cegueira. Ele nos tira de um estado de morte. Estávamos mortos, pior do que um toco, pior do que isso. E faz a gente, recuperando aquilo que foi perdido no Éden, olhar para o céu de novo, olhar para o céu, mas agora olhar de mãos vazias, coração humilhado, bendizendo, louvando e glorificando, dizendo ao Senhor, como são grandes os seus sinais, e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino eterno, o seu domínio se estende de geração em geração. Esse é o verdadeiro rei, o rei dos reis, o rei do céu e de toda a terra. Não é simplesmente o rei de Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego. Não é somente o rei de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Davi, de Paulo. Não é somente o rei deles. A gente pode dizer também hoje, não na terceira pessoa somente, mas na segunda, tu és o meu rei, por causa dele. Porque somos tão rápidos, irmãos, em olhar para o outro com orgulho e tão devagar em olhar para o nosso orgulho. Por quê? A gente é muito rápido, ligeiro de perceber orgulho no outro, mas em nós não. Porque queremos tanto que o outro não seja orgulhoso, mas não temos tanta vontade assim de não sermos nós orgulhosos, ou de curar o nosso orgulho. Por quê? Porque achamos tanto que o mundo gira em torno de nós, que as pessoas devem nos servir, nos agradar. Às vezes de maneira escondida, está lá no coração, porque nos amamos tanto, tanto, como aquele
aquele típico narcisista. Nos amamos tanto, se a Bíblia nem diz para nos amarmos assim. Nem a Bíblia diz para a gente se amar do jeito que a gente quer se amar, de maneira narcisista. A Bíblia vai orientar a amarmos os outros como a nós mesmos. Ela não fala se ame muito e ame o seu próximo como você se ama muito. Ela não vai orientar a gente a se amar, irmãos. Isso não parece estranho? Ame o seu próximo como a si mesmo, porque o amor aqui próprio já está subentendido, mas não é o foco de Deus. O foco de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E se a gente se ama mais do que ao nosso próximo, a gente já pecou, porque a gente tem que amar Ele como nós nos amamos. Mas a gente se ama tanto que às vezes a gente se ama mais do que amamos até a Deus. Olha o que eu construí. Olha o que eu fiz. Olha quão grande é o império. Olha que belo sermão que eu ministrei. Olha que bela aula que eu dei na escola dominical. Olha que belo acorde que eu fiz lá no violão. Olha que bela obra que eu realizei. Como se nós fôssemos melhor do que os outros, pelos dons que às vezes Deus nos deu, e a gente olha de cima para baixo, como se a gente estivesse numa torre que a gente construiu, superior aos outros. A gente é muito rápido em julgar o outro. Será que a gente vai precisar de Deus nos fazendo comer grama? Será? Para nos humilhar? Perder a sanidade? Para percebermos que nós não somos nada diante dele. Não. Não precisa disso. Porque ele já fez isso. Isso está registrado para nós, não é à toa hoje. Para nos ensinar que essa vida não é sobre nós. A sua vida não é sobre você e o que você constrói nessa vida. E a família bela que você constrói. E o relacionamento que você constrói. A vida é sobre Ele. Toda a nossa vida é sobre Ele. Ele faz isso para nos mostrar que a nossa vida nem nossa é, mas é dele. Tudo é dele. O mundo é o mundo de Deus. Ele faz isso para nos mostrar e confessar, assim como o apóstolo Paulo, que não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que eu não sou melhor do que ninguém, mas Cristo é tudo em todos. Quando estiver com medo, para fechar, quando estiver com medo de caminhar com as tiranias do mundo, de caminhar nesse mundo com tudo que se levanta aí, com toda a maldade, com todo o governo imperialista que persegue a igreja, ditaduras disfarçadas de democracia que se revelam por aí o tempo inteiro. Quando estiver se sentindo orgulhoso, melhor do que alguém, faça um exercício. Quando você estiver com necessidade de autoafirmação, querer se reafirmar, faça um exercício. Lembra dessa canção, Eis o Dia, Venâncio Fortunato e Jonas Madureira. Diz assim, aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Eis o dia que ele deu sua vida pelos seus, neste dia no madeiro pendurado redimiu. Tanta ira suportou, tanta humilhação passou. Cada espinho que o feriu, resgatou-nos para Deus. O cordeiro o fel bebeu, e o seu corpo padeceu. Uma lança perfurou, e dali fonte jorrou. Água e sangue misturou, para lavar e redimir nosso coração tão vil. Todos vejam o que ele fez.
Ó Cordeiro, nos conceda a sua graça, seu perdão, quando a confiança em Ti nos faltar e vacilar. Por favor, perdoe-nos, sustenta a nossa fé, exultemos com vigor, o Cordeiro nos remiu. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor, aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Olhe para o Cristo crucificado, para o maior exemplo de humilhação e humildade nesse mundo. O Rei que se esvaziou da sua glória para mostrar para nós o que é a humildade e nos concedeu o acesso a esse reino eterno. Louvado seja o nome do nosso Senhor.